Você já entrando nessa dinâmica aí, né, de situações difíceis, situações que não temos muitas vezes resposta, bate o sofrimento. E a igreja, ela sempre levanta, né, essa questão do sofrimento como algo bom, se bem vivido. Por que que o catolicismo, ele olha para o sofrimento com esta visão, né, algo salvífico, algo que nos salva, algo que nos faz melhor? Primeiro de tudo é que não existe vida sem o sofrimento. Então, se não existe vida sem esse sofrimento, o que nós vamos fazer com esse sofrimento? Vamos aprender com aquele que sofreu para nos ensinar a sofrer, Jesus Cristo. Então, é o sofrimento com sentido. Não é que a gente gosta de sofrer, não. Mas aquele sofrimento que tem sentido nos ensina, a gente sai maior de cada sofrimento. Então, essa foi a lição que Jesus nos ensinou. Jesus não é masoquista, não gosta de sofrer, não pede, vem em mim sofrimento, porque não precisa pedir, mas a gente precisa saber fazer, o que eu vou fazer com esse sofrimento? O que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com esse momento de dificuldade? Preciso crescer, não posso fugir, porque vai adiantar fugir? Não vou conseguir fugir sempre do sofrimento, então a gente precisa aprender o que fazer com esse sofrimento, não é? Então eu estou crescendo com esse sofrimento, então essa é sempre a dinâmica do sentido do sofrimento. Quem coloca sentido no sofrimento, aprende com o sofrimento. E quando chegar o próximo, já vai saber reagir, já vai estar forte para enfrentar. Isso mesmo. E olha, Sueli, a gente está aí nesse tempo tão propício que a igreja nos dá, que é a quaresma. Um tempo de renúncia, tempo de conversão, tempo de olharmos para Jesus na cruz, contemplarmos a via sacra e entender, temos que ter uma vida de renúncia. Como que se dá essa renúncia na vida da Sueli? Olha só, essa renúncia é uma oferta a cada dia que a gente faz a Deus, né? Muitas situações foram superadas na minha vida porque eu dobrei os meus joelhos e, em oração, eu encontrei forças no Senhor. E a gente foi, digamos, eu fui renunciando a mim mesma em prol do cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Muitas coisas ainda precisam caminhar em vistas dessa superação, mas não tem outro caminho, né? Como o padre dizendo, se eu não consigo desassociar o sofrimento da minha vida, a renúncia é alguma coisa que precisa estar inerente também à vivência da minha fé. Eu ainda sou muito aprendiz nesse caminho, né? Tenho 20 anos de comunidade, mas me sinto assim engateando, aprendendo com Jesus a cada dia. Mas não tem outra via. É morrer para si mesmo, para que a vitória do Senhor ela tenha lugar, tenha espaço em nós. Padre, eu abri o programa falando, refletindo a mensagem de São Paulo, né, aos Coríntios, que a linguagem da cruz é sinal de loucura, né, para aqueles que os pagãos, e para nós é sinal de salvação. Qual a verdadeira linguagem da cruz que nós precisamos cada vez mais viver, colocar estampada no nosso peito e falar, é nisso que eu acredito? O mais bonito é entender por que a cruz, por que a loucura da cruz. Porque naquele tempo que Jesus vivia, era comum essa forma de execução de pessoas, não é? Por mais que a gente ache estranho, naquele tempo era comum, mas a grande loucura é que existia um depois da cruz. Não acabou na cruz. Até aquele dia, acabava ali na cruz. A loucura da cruz foi que Cristo usou aquilo que era o ponto final para começar um novo caminho, um caminho de salvação. Então a grande loucura é essa. Se naquele dia tivesse acabado tudo, nada mais tivesse sido um ponto final, seria só mais um. Só que uma nova história, não é? A história da salvação a partir da cruz começou. Então é esse sentido, essa loucura que o pagão não entende, não é? Que São Paulo estava dizendo, mas que nós fazemos essa experiência, que existe um depois da cruz, não é? Existe uma história que é muito mais linda, uma história que é muito mais linda, que nos faz aprendiz na cruz para celebrar a ressurreição. Né? Quem aprende na cruz celebra a ressurreição. Quem corre da cruz nunca consegue celebrar a ressurreição. A ressurreição sempre vai ser uma ideia, quem sabe? Mas para ressuscitar tem que passar pela cruz. Né? Você está acompanhando esse bate-papo aqui com o Padre Fabrício da comunidade Canção Nova, Sueli Façanha da comunidade Shalom, e adentrando um pouco, né, nos escritos do Shalom, a gente percebe que se carrega uma cruz no peito, mas sempre se olha para o ressuscitado. Qual é essa dinâmica que vocês vivem de maneira tão bonita dentro do carisma Shalom? Quando nós olhamos para Jesus, Adriano, nós olhamos para o ressuscitado que passou pela cruz. É esse Cristo que é o comunicador da paz. Né? Então, assim, mergulhar na cruz de Jesus significa morrer com Ele, porque a cruz não é um fim, mas é um início, e a gente pode dizer também que é uma passagem em vistas da ressurreição, como o Padre Fabrício bem dizia,
E principalmente para nós que somos católicos, o sofrimento, a cruz de Cristo é uma grande ferramenta do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós somos mais espertos, precisamos nos apropriar dessa ferramenta para crescer mesmo, né? A partir do momento que a gente vai amadurecendo na fé, a gente já vai entrando nessa dinâmica, se deixando, se abandonando mais, sem lutar tanto, não é? Para que a vitória do Senhor traga consigo a paz. Porque enquanto eu não me reconcilio com Deus, enquanto eu não me reconcilio com o meu irmão, o meu próximo e comigo mesmo, eu não tenho essa paz que o ressuscitado dá. Então, é conversão por cima de conversão, ou seja, em vistas da configuração com esse ressuscitado que passou pela cruz, que é o Shalom do Pai. Bacana. E olha, o programa de hoje ele quer conduzir você a entrar melhor na Quaresma. Estamos na segunda semana da Quaresma e a gente precisa cada vez mais, como jovem revolucionário, nos apropriarmos de todos esses bens que a Igreja Católica nos oferece, esses tempos fortes. E a Quaresma é um grande tempo forte de conversão, de nos voltarmos para o Senhor, de entender que a nossa vida porta um sentido e que a dor, ela não tem a última palavra, mas sim a ressurreição, que passa pela cruz. Assim, a gente pode alçar um voo bem alto.